exatamente o oposto do verdadeiro eu. O ego não é a pessoa. O ego é a decepção criada pela sociedade para que as pessoas possam continuar vivendo na fantasia e nunca se perguntarem a respeito da realidade. É por isso que insisto que se o homem não abandonar o ego, nunca vai chegar a conhecer a si mesmo. Quando nascemos, temos o nosso eu autêntico. Depois, a sociedade cria um falso eu. Você é cristão, você é católico, você é branco, você é alemão, faz parte da raça escolhida por Deus e deve governar o mundo, e assim por diante. Ela cria uma falsa ideia de quem são as pessoas. Ela lhes dá um nome, e em torno do nome cria ambições, condicionamentos. E pouco a pouco, uma vez que leva quase 1/3 da vida, a sociedade trabalha o ego dos indivíduos através da escola, da igreja, da faculdade. No momento em que volta da universidade para casa, você já esqueceu completamente seu ser inocente. Você agora é um grande ego com uma medalha de ouro. É da primeira classe, está no topo da universidade. Agora está pronto para ir para o mundo. Gente, esse foi um pequeno trechinho desse livro incrível do Osho, o livro do ego, que eu recomendo muito para quem tem afinidade com a energia do Osho, porque quando a gente lê o livro de um iluminado e a gente tá com o coração aberto, aquilo é muito transformador pra gente, né? Gente, eu me dei conta que muitos de vocês não sabem o que é ego. E esse é um conceito básico aqui nos meus vídeos, que eu falo de ego o tempo todo, né? E eu uso a definição do Osho de ego, embora na psicologia existam muitas definições, dependendo da abordagem. Freud vê de um jeito, Jung, tem abordagens dentro da psicologia que são abordagens materialistas, que nem entendem, nem consideram a existência de um ego, enfim. Tem várias concepções, a que eu uso, a que eu mais me identifico é a do Osho. Tem um texto do Osho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler depois, que ele explica também de um jeito bem fácil, bem gostoso de entender o que é o ego. Mas, para falar bem simprão, que é o jeito que eu gosto de conversar com vocês, bem direto, bem papo reto, o que seria o ego segundo a visão do Osho? Ego é tudo aquilo que a gente não é, né? Porque quando a gente nasce, a gente começa a ter uma referência de quem a gente é através de um tu, né? De um outro. Então, quando a gente abre os olhos, a gente é pequenininha, bebezinho, toda a referência que a gente tem do mundo em geral são os pais, né? A mãe, o pai ou o cuidador daquele bebê que dá para aquela criança a referência de quem ela é. Então a criança dá um sorrisinho ou então bate palminha, todo mundo dá risada, todo mundo elogia, dá reforço positivo, né? Então a criança ela vai desenvolvendo o ego através da relação com o outro. Basicamente, gente, o ego, segundo Osho, seria então o nosso falso eu, né? É aquilo que a gente não é, mas que a gente aprendeu com a sociedade que a gente é. São os valores sociais, os valores da igreja, os valores da escola, do pai, da mãe, do amiguinho, que a gente vai absorvendo e tomando como verdade. A gente acha que a gente é aquilo. Porém, todos nós temos, segundo Osho, um eu verdadeiro, que seria a nossa essência, que já vem com a gente. Todo mundo tem uma essência, que seria o que alguns chamam de eu superior, né, de conexão com o divino, de semente divina, enfim, cada um dá um nome, mas seria o que o Osho entende como essência, que é uma característica primordial, que nos conecta com o todo. Só que o ego, que é o nosso falso eu, é como se fosse uma casca, né? Um eu de plástico que a gente ganha quando vem para esse mundo através do relacionamento com o social. Esse eu que é falso, ele faz com que a gente entre muito em conflito, né? Porque boa parte da vida, gente, boa parte dos nossos sofrimentos, eles são oriundos desse conflito entre o que o ego quer e o que a essência quer, né? O que a nossa alma realmente necessita. Então, como o próprio Osho fala, uma coisa são os desejos do ego, outra coisa são as necessidades do ser. Então, gente, quando a gente vai formando esse ego através da relação com as pessoas e vai tendo uma noção errada de quem a gente é, vai criando esse falso eu, a gente vai absorvendo esses valores sociais e a gente vai entendendo que fazer sucesso,
ser uma pessoa bem vista, ser uma pessoa querida, ser alguém interessante, ser legal, ser bacanão. É você, sei lá, fazer uma universidade, você casar, ganhar muito dinheiro, é ter o carro X. Tudo isso é ego, tudo isso não tem nada a ver com necessidade da essência. Né? Então a gente vai aprendendo esses valores socialmente. Se você fizer uma cara assim ou assado, você vai ser benquisto, você vai ser aceito. Se você se relacionar com uma pessoa de tal e tal jeito, as pessoas vão te olhar melhor, as pessoas vão te aceitar melhor. Se você tiver tal emprego ou usar tal roupa, se você tiver uma bolsa de tal marca, as pessoas vão te dar mais valor, você vai ser mais olhado. E a partir disso, desses valores sociais, que são guerreiros e psicopáticos, são competitivos, que a gente vive numa sociedade patriarcal, com valores masculinos muito mal integrados, de um masculino muito problemático, né, que são os valores da agressividade, da guerra, da caça, o estado de praga biológica, como o Ali Cravo chama. Para quem não sabe o que é estado de praga biológica, é só procurar pelos vídeos do Ali Cravo aqui no YouTube, que ele explica bem detalhadamente sobre essa teoria. Então, gente, a gente vai tendo essa noção do que a gente é através desses valores de guerra, desses valores psicopáticos. E aí, esses valores, né, da escola, do social, do que a gente aprende na mídia, esses valores vão sempre dizendo pra gente que a gente tem que ter metas, ideais. Para você ser aceita e querida e desejada e amada, você precisa ter um corpo XYZ, né? Precisa frequentar tal loja, tal supermercado, que é lugar de gente feliz. Né? Tem que fazer tal coisa para ficar bem, tem que casar, tem que ter filho, tem que não sei o que. Então é o tempo inteiro um monte de regrinhas que não tem nada a ver com a consciência, e sim com valores de guerra, de caça, valores bélicos. O tempo todo a gente vai aprendendo essas regrinhas. Então a gente vai aprendendo a ter metas, a ter ideais. E aí que entra o grande problema, que é quando a gente começa a construir ideais. Por que o ideal é um problema, gente? Porque o ideal não é real. Parafraseando o querido Gasparetto, ele fala: eu sou real, eu não sou ideal. Todo ideal, gente, fala que a nossa felicidade vai estar no futuro quando a gente atingir uma determinada meta. Ou seja, aquilo que eu sou agora não é bom. Essa é a mensagem subliminar que a gente recebe o tempo todo. Então, aquilo que eu estou agora não é bom. Eu tenho que atingir tal meta, eu tenho que evoluir. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter dinheiro, eu tenho que ter status, eu tenho que ter casa própria, eu tenho que ter carro, eu tenho que casar, eu tenho que, sempre metas, ideais, né? A gente vai absorvendo esses ideais. E aí, né, o que a sociedade faz? Né? Ela, o pessoal do esquema globalista, quem não assistiu ainda o filme Thrive e o Zeitgeist, recomendo muito para conhecer esse povinho aí, né, do esquema globalista. Eles gostam de inserir na sociedade esses valores psicopáticos que a gente vai absorvendo e tomando como verdade, que é assim: olha, meu filho, você é um estrupício do jeito que você é feio, você é burro, você é um fracassado. A gente já vai crescendo com esses valores. Para você ser bem visto, você precisa ter esse corpo, você precisa ter esse carro, você precisa ter essa bolsa, você precisa ter esse casamento, você precisa ter esse filho, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, porque o que você é feio, é sujo, é pecado, é errado. Então você já vai aprendendo que você é um lixo, né? Você se sente assim um merda, que você fala: putz, tudo que eu sou é ruim. É basicamente isso que a gente aprende. Ninguém fala pra você que a sua essência é maravilhosa, que você é perfeito, né? Que você é uma pessoa especial, que você é querido, que você merece ser amado, que você é digno de ser amado simplesmente por você ser o que você é. Quase ninguém te ensina isso, quase ninguém, porque a maioria das pessoas está nesse estado psicopático e guerreiro. Então as pessoas estão o tempo inteiro querendo mudar aquilo que você é, querendo te ditar regras, um controla o outro através da fofoca, né? Como fala o Gaiarsa, um policia o comportamento do outro, um fala do outro para tentar normatizar as pessoas, inserir as pessoas dentro de um contexto, de um padrão. Tudo isso é o danado do ego, segundo o Osho. Então, gente, como a gente já cresce, né? Desde pequenininho a gente já vai aprendendo, vai ficando adolescente, aprendendo que tudo aquilo que a gente é feio, é sujo, é errado, é pecado, que a gente precisa mudar, que nada daquilo que a gente tem para oferecer naturalmente, que os nossos instintos são feios, são sujos, são pecaminosos, que
tudo aquilo que é natural em nós é errado, que a nossa intuição é errada, que a gente tem que seguir só a mente, que a gente tem que ser racional, né? A gente vai aprendendo todos esses valores de uma sociedade patriarcal, problemática, guerreira. Então, gente, como é que a gente vai se gostar desse jeito, né? E aí tem muito aquela frase clichê, né, que na verdade é muito sábia, mas que se tornou um clichê, que é assim: você precisa aceitar quem você é, você precisa assumir quem você é. A gente ouve muito isso, né? Como é que a gente vai aceitar aquilo que a gente é se a gente não tem a menor ideia de quem a gente é? Se tudo aquilo que a gente aprendeu sobre a gente, que veio através dessa referência do outro, é basicamente negativo. A referência que os outros nos dão sobre a gente, em geral, é de que a gente não pode ser o que a gente é, de que os nossos instintos são feios, são sujos, né? De que a gente precisa esconder o que a gente é, de que a gente precisa sempre querer algo, ambicionar algo, ter ideais, ter sucesso, porque segundo a visão do social, ter sucesso é você ser uma pessoa que tem fama, que tem reconhecimento, que tem dinheiro. Ninguém está preocupado com a sua alma, o que você está sentindo, como está a sua consciência, se você medita ou não, dane-se, ninguém está nem aí para isso. Uma sociedade psicopática, patriarcal, com um masculino mal integrado, um ânimos, né, mal integrado, não está nem aí para isso. Ela está preocupada se você está cumprindo os protocolos. É isso que a sociedade quer de você. Ela não se importa com o que você sente. Ela se importa que você cumpra a regra para você poder ser manipulado, para você poder ser mais um cordeirinho no meio da multidão, fazendo o que todo mundo faz e tendo a ilusão de que no meio da multidão você tem força, quando na verdade a sua força não está na multidão. Ela está na sua capacidade de exercer a sua individualidade, de exercer a sua solitude, olhando para dentro. E quando você estiver na multidão, você vai estar lá para compartilhar, mas não para formar a sua identidade ali. Porque a gente descobre o que a gente é, gente, na solitude, quando a gente é capaz de silenciar o ego, como eu sempre falo para vocês, e olhar para dentro, né? Só que o que acontece? A maioria de nós, a gente não tem esse hábito, né? Por questões culturais, a gente não aprendeu que a gente precisa olhar para dentro. Então a gente está o tempo inteiro olhando para fora. Aí a gente compra um carro escandaloso, extravagante, né? Ou usa uma roupa escandalosa, extravagante, não por consciência, mas por necessidade de autoafirmação social, porque a gente sabe que aquela grife é bem vista, né? Que aquela grife dá status, dá poder, que aquele trabalho dá status, dá poder. Né? Então a gente vai adquirindo coisas, consumindo coisas para ter poder e para ter no fundo o olhar do outro. E no fundo, gente, se a gente for analisar bem de onde vem isso e para que isso nos serve, no fundo tudo isso vem de uma profunda necessidade de aceitação, de ser amado, de ser querido, de ser bem visto, porque a gente morre de medo do desprezo dos outros. Só que a gente esquece que os outros, né, os outros também estão nesse estado zumbi, procurando serem aceitos, porque eles também aprenderam que eles não são especiais, que eles não são queridos, que eles são feios, sujos, pecaminosos, que eles têm que ter meta, ambição, ideais, que eles têm que ter plano, têm que olhar para o futuro. E aí, gente, quanto mais a gente aprende que tem que ter meta, que tem que ter ideal, que aquilo que a gente é não é bom, o que acontece? Nosso cabeção, ó, tá sempre no futuro, sempre. Nunca tá no presente, no aqui e agora. Tá sempre projetando a felicidade para depois. Ah, quando eu tiver tal corpo, nossa, eu vou ser muito feliz. Quando eu tiver tal carro, quando eu tiver um filho. Então, aí entra uma questão que o mentor amigo fala, que eu acho muito interessante. A gente acha que se a gente fizer coisas que a sociedade espera de nós, quando a gente se integrar com esses valores sociais, a gente vai ser feliz. E a gente não percebe que quando a gente cumpre esses protocolos estando infeliz, a gente só potencializa a infelicidade, porque a felicidade ela vem de uma construção da consciência. Ela não vem de algo externo, não é fazendo algo que a gente fica feliz, é ampliando a consciência. Então, primeiro, gente, é aqui dentro, não é aqui fora. Por isso que sempre que a gente tem metas, ideais e não sei o quê, a gente se frustra porque a gente nunca vai conseguir atingir esse ideal, é impossível. Os nossos ideais, eles implicam numa perfeição que não existe nesse plano,
que é impossível de ser atingida. Então, quanto mais a gente tem ideais, metas, não preciso ter esse ideal, preciso ser perfeito aqui, preciso ter isso ou aquilo, a gente não vive o presente, a gente sai do nosso estado natural, que seria o estado meditativo, e a gente sempre fica jogando a nossa felicidade para o futuro, porque a gente não entende que a felicidade só pode vir da consciência e não de algo externo que a gente faça. Por isso, gente, que eu bato tanto na tecla aqui da meditação. Por quê? O que a meditação faz? A meditação faz com que a gente se desidentifique do nosso falso eu, que é o ego, que é aquilo que a gente aprendeu com o social, para conseguir finalmente se conectar com a essência, que é o nosso verdadeiro centro. Muito embora a sociedade nos dê um centro de plástico, né? um centro falso, que é o ego, a gente precisa aprender a se conectar com o nosso verdadeiro centro, que é a essência. Aí você deve estar se perguntando, mas por que raio eu tenho um ego se ele não me serve pra nada? Ele serve e muito, sabe por quê? Aqui na terceira dimensão, gente, a gente aprende as coisas por contraste, pela dualidade, a gente precisa dos opostos para desenvolver a consciência. Então, como fala o Osho, a gente só pode conhecer o verdadeiro através do falso. Primeiro a gente precisa viver o falso eu, porque daí a gente fala assim, epa, tem alguma coisa estranha aí, não tô me realizando, não tô feliz, tô sentindo que sempre falta alguma coisa. E aí, quando a gente entra em contato com o falso eu e a gente acha que a gente é o falso eu, só assim a gente pode aprender a se conectar com o verdadeiro eu, com a essência. Então, a gente precisa passar pela ilusão, né, a Matrix, né, como muitos chamam, a ilusão aqui da 3D, para a gente poder se conectar com a verdadeira essência, porque segundo ele a gente precisa do falso eu para encontrar o verdadeiro eu. Isso não significa de jeito nenhum, gente, que o ego é para ser descartado. Na verdade, o ego, como eu já falei para vocês em vários vídeos, ele tem que aprender a ser um funcionário do ser, ele tem que estar a serviço da essência. Ele não pode ser colocado na frente. Por quê? Como a gente sabe que o ego está na frente? O ego está na frente quando a gente não está olhando para dentro, quando a gente está querendo atingir metas, ideais de perfeição, quando a gente está sempre no futuro ou no passado, quando a gente não está no presente, quando a gente está ansioso, com medo, com angústia, com frustração, com tristeza, com ciúmes, com culpa. Entrou nesse tipo de doença, ou seja, como fala o Arli Cravo, saiu do estado amoroso, você está doente. Quando você está em estado amoroso, você está na sua excelência biológica, você está no melhor da sua essência, né? Da conexão com a essência. Saiu do estado amoroso, então já apita ali o sinalzinho que tem alguma coisa errada e que aí é hora de olhar para dentro, de ficar quietinho, de silenciar o ego e de começar a meditar para você se reconectar com a essência. Sentiu tristeza, raiva, medo, para tudo, que isso é doença. Né? Doença do ego, a identificação com o ego. Quando você está no presente, quando você está em estado meditativo, é impossível você estar sentindo esse tipo de coisa que vem do ego, porque você está no aqui e agora. Todos os nossos medos, culpas, frustrações são oriundos da identificação com o ego, da identificação com o falso eu, dessa projeção da mente para o futuro. É quando a gente não está vivendo o aqui e agora na excelência, é quando a gente não está conectado com a essência. Então, gente, ego é isso, né? É o falso eu que a gente aprende, a gente desenvolve através da relação com o outro, através da referência que o mundo externo nos dá, e a gente precisa desse eu de plástico para poder desenvolver, para poder, aliás, se conectar com o nosso verdadeiro eu, que é a essência. Por isso que o ego é necessário. Então, é importante que antes da gente se conectar com a essência, a gente seja um pouco egocêntrico, a gente desenvolva essas características do ego. Elas são importantes, então faz parte a gente ter ideais, ter ambições, isso faz parte pra gente ficar um pouco mais egocêntrico, porque daí depois que a gente se torna mais egocêntrico, a gente vê que não é por aí, isso aí não adiantou nada, não trouxe felicidade nenhuma, que a gente se sente um lixo, continua mal do mesmo jeito, cheio de ambições, de desejos não atendidos, e aí quando a gente chega a essa conclusão, a gente fala, bom, não tem o que fazer agora, só me resta olhar pra dentro.
Bom, gente, é isso. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês em relação ao que é ego, o que é transcender o ego. Eu vou deixar um texto de referência do Osho aqui embaixo. Recomendo muito esse livro é incrível, o livro do ego do Osho, maravilhoso, como todos os livros dele. E é isso, se esse vídeo tocou seu coração de alguma forma, lembra de deixar seu like aqui pra mim, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no canal se ainda não tivesse inscrito. Um grande beijo e até os próximos.